por exemplo, a título de exemplo, por exemplo, ficou bom, né? A título de exemplo, nós podemos pensar num escritor que nunca publicou uma obra, que é o Boca do Inferno, Gregório de Matos. Tá? Então, um escritor que nunca publicou. Era proibido publicar no Brasil na época em que ele viveu aqui, certo? Não podia ter gráfica. As que houve, a metrópole portuguesa mandou destruir. O que aconteceu com ele? As suas produções poéticas circularam de mão a mão, copiadas, e isso é um perigo, né? De copista para copista se altera as versões, né? E ele ficou durante 150 anos sumido. Ele vai ser redescoberto só no final do romantismo. Então, é um autor? Sim, hoje nós consideramos como autor, mas temos sérias dúvidas quanto a alguns textos se são efetivamente dele ou são apócrifos. Qual que é o problema? Ele não produziu uma sucessão, não passou o bastão para adiante, embora ele seja importante hoje, né, por um outro entendimento da área de literatura, mas como um autor que produz e que leva essa produção para que o outro continue assim por diante, não acontece. Isso só vai acontecer a partir do século XVIII no Brasil, XIX em diante. Certo? O outro elemento que está dentro da questão do dicionário, o Caldas Auletti, seria a questão da rede, que é a internet, que é o nosso famoso www. Então, World Wide Web. Então, rede ampla mundial, ou rede mundial de computadores, como é mais ou menos uma tradução livre nossa, certo? Então, é o espaço hoje onde circulam muitas obras. Existem até escritores que surgem inicialmente na internet, não são vários. Depois, ele precisa receber uma espécie de chancela do público leitor, ou do público ledor, tanto faz. E por onde que ele se sente chancelado de fato? Por sua obra na internet? Por seu e-book na internet? Não. Geralmente a pessoa vai procurar uma editora e vai publicar em volume, em papel, na tessitura do papel. Ainda estamos nesse campo. Por mais, né, que o livro em PDF circule, né, que o e-book esteja na onda, que, no meu caso, né, os alunos adorem, né, talvez até prefiram, né, o livro virtual, mas, né, o escritor só se sente escritor de fato quando ele vê o livro na mesa, no lançamento, né, de papel. Então, essa é uma grande importância. Então, por mais que a gente publica, né, nas menções das obras que eu publiquei, 3 deles são, na verdade, e-books, não existe em papel, mas não, há uma sensação de falta. A gente tem uma sensação de falta, certo? Mas, continuemos. Desliguei. Para a gente entender um pouco dessa questão de redes, a gente compreende muito bem a questão da rede internet, a gente convive há bom tempo, há gerações que só se compreendem desta forma, né? Não é o meu caso, porque sou mais velho, então vim de uma geração ainda de escrever a máquina, por exemplo, de escrever. Então é diferente. Então a gente pode pensar que a ideia de rede não é uma ideia atual, essa rede que conecta escritores, por exemplo, que conecta artistas. Tá? Já temos no Brasil, né, esse tipo de organização, esses grupos, certo? Que tem muito a ver com as academias aqui, certo? Então, é no século XVIII que a gente vai encontrar algumas academias, né, que duraram geralmente muito pouco, certo? Mas que faziam este papel de unir quem produzia qualquer tipo de cultura. Tá? E eram poucas pessoas que escreviam no Brasil do século XVIII. Para ter uma ideia, no final do século XIX,
no primeiro censo que houve, que demorou 10 anos para ser publicado, nós tínhamos 90% de analfabetos. Imagina no século XVIII. Então, era uma pequena intelectualidade que escrevia, militares, vice-reis, governadores, magistrados, né? Por aí. Religiosos, obviamente, é a figura principal ali, intelectualizada. Certo? E, né, boa parte vai fazer parte destas academias, esquecidos, renascidos, seletos, academias científicas e outras que existiram por pouco tempo, né, e que congregavam as produções literárias, artísticas, etc. Certo? Então estão todos nos 700. A informação está num livro extremamente famoso na área de literatura, que é a História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bozzi. Tá? Aí outras historiografias literárias, como, por exemplo, alguém que eu já mencionei, que é o Antônio Cândido. Então, o Antônio Cândido também está num livro que chama Literatura e Sociedade, um texto específico que é Literatura na Evolução de uma Comunidade, vai falar da existência destas redes, né? Essas academias, e mais do que isso, ele vai dizer que muitas funcionavam virtualmente, século XVIII. Quando a gente pensa em virtual, né, no conceito atual de virtual, é o quê? WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Mas há outras formas de virtualidade que talvez nós tenhamos nos esquecido, né, por conta da contemporaneidade, de passos extremamente acelerados, né, e a gente não consegue perceber. Como que poderia haver uma academias que funcionavam virtualmente no século XVIII? Estou falando de 1700 alguma coisa, 1750 mais ou menos em diante, certo? Então vamos dizer, as academias geralmente se concentravam ou no Rio de Janeiro, na Bahia, por aí. Rio de Janeiro ou Bahia, locais onde se concentrava a riqueza do país. Onde há riqueza, obviamente, existe cultura, certo? É só pensar, né? Então, a gente pensa em literatura, a literatura começa no Nordeste porque tinha dinheiro lá por conta da cana-de-açúcar, depois desce para Minas Gerais, depois desce para Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? E daí ficou. E são os centros de culturas hoje, basicamente é o eixo Rio-São Paulo, certo? Neste momento do século XVIII, certo? Como que isso funciona virtualmente? Por exemplo, nós tínhamos algumas famílias importantes na cidade de São Paulo, né, que tinham contato com alguns membros da Academia da Bahia. O virtual, naquele momento, era o quê? A carta. Tá? Era esse o contato. Tá? Carta levada em lombo de burro. Tá? Não se chegava, demorava muito. Tá? Não é essa maravilha, de estrada não tinha nada. Tá? Demorava-se bastante. Certo? Então, esta é a virtualidade. Mas isso é interessante, porque alguém em São Paulo consegue falar sobre a nobiliarquia, né? Família Taques, por exemplo, né? Para alguém lá, o Madre de Deus, né? Um frei, lá na Bahia. Isso é interessante num país que quase não tinha literatura e tampouco cultura. Tá? Nós tínhamos a outra cultura, era mais uma cultura agrícola, né? Não uma cultura do saber, do conhecimento, do sentimento e assim por diante. Certo? Mas isso vai ampliar-se, essa ideia de rede, né? essa coisa que vai se emaranhando para lá, para cá, sobretudo quando surge o romantismo. Tá? O romantismo é um movimento literário, todo mundo estudou isso na escola, no ensino médio, basicamente situado, né, numa São Paulo de 30 mil habitantes de 1840, 1850. Então lá existia, e ainda existe, a faculdade do Largo do São Francisco. Não tinha esse nome, era a Faculdade de Direito, criada por volta de 1823, 22, por aí. Não tenho certeza exatamente da data. Na década de 40, mais ou menos, vão aparecer as primeiras gerações românticas, certo? E uma boa parte, sobretudo da segunda geração, Alfredo de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, nomes conhecidos, né? A gente já leu muitos poemas dessas pessoas, frequentaram esta faculdade.
E é nesta faculdade, tá, numa cidade como São Paulo, que tinha 30 mil habitantes, mas provavelmente uns 29.500 analfabetos, né? Boa parte não falava nem português, falava língua geral, um tupi misturado com português, né? Que vai surgir um espírito de rede mais elaborado em questão de criação literária, certo? Que é o romantismo, uma estética, né? Mas como estética, como produtor, como consumidor, tá? Como fazedor de circulação destas obras e como crítica. Tá? Então, quem escreve? Os autores românticos. Quem lê? Não é a cidade de São Paulo. São os próprios alunos da faculdade de Direito, esses próprios poetas. Né? Entre quem circula? Só entre eles. Tá? Só que são de famílias bem abastadas, então tiveram condições de publicar e depois disseminar a obra. Tá? E, fundamentalmente, né, porque uma obra acaba persistindo por conta de que há uma recepção crítica. Alguém fala, olha, isso é bacana, isso é legal, é interessante, isso é novo. Os próprios autores. Então, são autores e são os próprios críticos e são os próprios leitores de si mesmos. Tá? Isso é romantismo, mas há um espírito de rede aí interagindo, tá? E nesse grupo coloco também José de Alencar, tá? E outros escritores também que estudaram, Castro Alves, que estudaram na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, certo? Boa parte, como todo mundo sabe, morreu cedo, tá? Salvo um ou outro, a maioria morreu todos de tuberculose, que era o mal do século. E depois, né, obviamente, a riqueza acaba se concentrando nesse eixo São Paulo, depois vai se estender para o Rio de Janeiro, porque se tornou capital a partir do século XVIII. Nós teremos o modernismo, em 22, bancado pelos barões do café de São Paulo. E aí sim nós temos realmente uma configuração de uma rede literária e cultural funcionando de fato. Crítica, com produtores, tá? Consumidores, tá? E com uma ampla circulação. Tanto que, né, quando se menciona Drummond, Manuel Bandeira, Ouso de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, são nomes todos que nós, em algum momento na escola, pelo menos temos algum texto. Não houve escapatória, porque se consagraram, se consolidaram e suas obras circularam. Tá? Muito mais do que outros que também foram bem aparelhados nesta forma de difusão, e que eu não mencionei aqui, que foram os parnasianos, Pilac, Alberto de Oliveira, Vicente Carvalho, outros que também faziam palestras e mais palestras divulgando como ler a poesia parnasiana. Mas os modernistas foram mais, né, atentos e entraram no mundo também da industrialização, essa é outra vantagem. Tá? Os poetas parnasianos estavam um pouco mais ligados ao século XIX, num ritmo mais lento. Tá? E o modernismo tem como uma chave inicial uma ideia do Marinetti, que é a questão da velocidade. Então, obviamente, iriam vencer a parada contra os parnasianos, certo? Então, obviamente, essa circulação de obras melhorou e chegou até nós, certo? Os parnasianos circulam entre nós? Circulam. Os românticos também circulam, certo? Os árcades circulam, mais ou menos, estão muito distantes, mas circulam. Mas todos conseguiram fazer esse processo de fazer circular esses bens culturais, livro, cultura e assim por diante. Pensando na questão de rede, está acoplada a ideia de circulação de bens culturais. Nós temos um crítico, um pensador, se chama brasileiro, George